Para darmos início às funções a várias variáveis, é bom reprisarmos um pouquinho, relembrarmos um pouquinho as funções a uma variável, né? Lembrando que, quando falamos função a uma variável, queremos dizer que temos uma variável de interesse, uma variável de observação. Uma variável de interesse, uma variável de observação. Ok? Então, olha, o que seria uma função? Até hoje nós estudamos o quê? Uma função é uma lei de relacionamento que liga uma variável do domínio, um valor do domínio, de um determinado domínio, a um outro valor em função dessa lei de relacionamento. Então aqui, f de x igual a 3x, ou seja, algo que está em função de x é igual a 3 vezes esse x. Então, quando x é igual a zero, o y vai ser 3 vezes 0, que é 0, vai formar o ponto 0, 0. Quando x igual a 1, o f de x vai ser 3 vezes 1, que é 3. Então vai formar o ponto 1 e 3. O x, quando x é igual a 4, o y vai ser 3 vezes 4, que é 12, que vai formar o ponto 4 e 12. Assim, né? Y igual a 0, o x igual a 0, y igual a 0. O x igual a 1, o y vai ser igual a 3, mais ou menos aqui. Com y igual a 4, o x igual a 4, o y vai ser mais ou menos 12, mais ou menos 12 não, vai ser igual a 12, que é mais ou menos aqui. Então, ora, se claro, como é uma lei de relacionamento, se nós unirmos todos esses pontos, né, todos esses valores que foram obtidos a partir de um valor do domínio, através da lei de relacionamento, aqui no caso teremos uma reta, né? Teremos uma reta. Tranquilo? Então, aqui o f de x aqui representa a variável de interesse e o x aqui representa a variável de observação. Então, e na função a duas variáveis? Na função a duas variáveis, duas ou mais variáveis, ou seja, mais que uma variável de observação, nós temos como exemplo o quê? Ora, o volume de um cilindro, né? Se eu tenho um cilindro, eu sei que o volume é a área da base vezes a altura. Então, eu posso escrever que o volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. Ou seja, o volume do cilindro é igual a πr², que é a área da base, é a área de uma circunferência, vezes a altura. Então, o volume do cilindro está em função de duas variáveis, R e H. Ou seja, para que eu possa calcular, para que eu possa obter, para que eu possa conhecer o volume do cilindro, eu terei que conhecer o valor de R e o valor de H. Então, o volume está em função do raio e da altura do cilindro. Então, escrevemos como o volume. Posso escrever assim o volume, ou posso escrever o quê? Algo que está em função de R e H é igual a πr²H, ou seja, para que eu possa encontrar o volume, ou que eu possa encontrar o que está em função de RH, a lei de relacionamento é essa aqui, πr²H.